Ao sobrevoar pelo deserto de Nazca na região sul do Peru, você poderá avistar facilmente desenhos feitos de linhas brancas na paisagem árida do local. Parabéns! Você acaba de encontrar as misteriosas linhas de Nazca. Pássaros, macaco, cachorro, mãos e até mesmo uma estranha figura que se assemelha e muito a um astronauta são alguns dos 800 desenhos presentes em uma enorme área de aproximadamente 500 km² entre a região de Nazca e Palpa, no Peru. Mas o que são esses desenhos, afinal? Estes desenhos, chamados de geoglifos, foram considerados Patrimônio Mundial pela Unesco em 1994 devido a seu valor histórico e mistério que o cerca. A forma que foram criados intriga e suas dimensões são ainda mais surpreendentes, levando em consideração a época em que foram feitos. Muitos desenhos são de tamanhos colossais, só podendo ser visualizados efetivamente por vias aéreas, contendo linhas retas e curvas com desvio mínimo e uma precisão geométrica quase perfeita. Sua existência gerou perguntas ao longo dos séculos que parecem não possuir explicações aparentes. Por exemplo, sua origem, ou melhor, seus criadores. Tudo indica que aqueles que criaram as linhas foram os Nazcas. A civilização Nazca habitou na região costeira do sul do Peru por volta do ano 100 a.C. e 800 d.C. Essa civilização pré-incaica é repleta de mistérios. Os Nazcas habitaram em um ambiente extremamente inóspito e hostil por centenas de anos. Em um lugar sem presença de água, vegetação ou clima favorável, eles não apenas sobreviveram, como também prosperaram, redefinindo a paisagem árida do deserto com diversas linhas, desenhos e gravuras. A civilização Nazca colapsou por volta do ano 800, deixando para trás apenas seus desenhos, que atravessaram os séculos de forma inalterada, como se estivessem congelados no tempo. Menções sobre as linhas foram feitas ao longo dos anos após o fim dos Nazcas. A primeira sendo feita no século XVI por Pedro Cieza de León, um conquistador espanhol que descreveu as linhas de Nazca como grandes marcadores de trilhas. Entretanto, apenas no século XX, as linhas foram descobertas e reveladas ao mundo moderno. A descoberta só foi possível graças a relatos de civis e militares que sobrevoavam a área e avistavam os desenhos vistos de cima. Diversos estudos foram realizados na região e se percebeu que as linhas de Nazca foram criadas a partir de escavações do solo. O solo do deserto de Nazca é predominantemente composto por seixos revertidos de óxido de ferro. Isso deixa o solo com uma aparência enferrujada com tons de marrom avermelhado. Mas, por debaixo de todo este seixo, existe uma camada acinzentada que, ao ser exposta, contrasta nas cores da camada superior. Os Nazcas sabiam disso e utilizaram deste contraste para destacar seus desenhos, cavando depressões de 10 a 15 centímetros de profundidade e largura de 30 centímetros a até 1,5 m em linhas perfeitas e contínuas. O simples fato dos Nazcas serem capazes de escavarem depressões e incisões rasas no solo não surpreendeu. Porém, sua capacidade de alinhamento geométrico quase perfeito, em uma escala de desenhos de centenas de metros e até mesmo quilômetros, assustou os pesquisadores por anos. Como em tempos tão remotos, a cultura Nazca conseguiu criar tamanhas figuras? Por muito tempo, não se tinha esta resposta. Muitas das figuras só podem ser compreendidas vistas do céu devido às suas proporções monumentais. Seguindo esta lógica, Jim Woodman, um jornalista e escritor britânico, propôs em seu livro a teoria de que só seria possível criar as linhas possuindo uma visão aérea privilegiada, e acrescentou que os Nazcas teriam usado balões de ar para se orientar na construção das linhas. Mas esta teoria foi desacreditada por falta de evidências desses supostos balões nos achados arqueológicos. Por outro lado, o escritor e arqueólogo Erich von Däniken, em seu livro Eram os Deuses Astronautas, propôs que uma civilização muito mais avançada que os Nazcas teria dado instruções detalhadas para a construção das linhas. Ele fortaleceu sua teoria, levando em conta que algumas das figuras retratadas pelos Nazcas são criaturas desconhecidas e até mesmo místicas. Erich von Däniken também comparou algumas das linhas como marcas similares às que vemos em aeroportos modernos.
como se as linhas de Nazca, de alguma forma, servissem como um possível aeroporto para aeronaves. Entretanto, sua hipótese caiu por terra quando Joe Nickell, um investigador paranormal de artefatos religiosos e mistérios, conseguiu, por sua vez, reproduzir os geoglifos de Nazca com ferramentas rudimentares e sem assistência aérea. Com sua técnica, Nickell provou que mesmo com um grupo pequeno de pessoas e com os meios da época, era possível criar os desenhos em alguns poucos dias. Seu trabalho foi reconhecido pela revista Scientific American, que caracterizou o trabalho de Nickell como notável em sua exatidão, quando comparado às linhas verdadeiras. Com a dúvida de sua criação respondida, outra dúvida surgia sobre o mistério de Nazca. Vale ressaltar que boa parte dos geoglifos possuem mais de 2.000 anos de idade. Isso espantou os arqueólogos inicialmente, já que boa parte das linhas foram descobertas em um estado de preservação impecável. O que explicaria essa preservação milenar? A resposta está no próprio clima e terreno de Nazca. O deserto de Nazca é um dos locais mais secos do mundo. A chuva é quase inexistente, caindo raramente em pontos isolados durante o inverno, e em pouca quantidade, além da falta de vento na região que deixa o deserto ainda mais abafado. Essas características aliadas criaram um local horrível para se viver, mas perfeito para a preservação da história. Por falta de chuva e vento, a corrosão do solo é mínima, e isso fez as linhas sobreviverem até os dias atuais, com pouca ou quase nenhuma alteração original. Com respostas da sua origem e preservação vindo à tona, o mistério das linhas de Nazca parecia estar resolvido. Exceto por um detalhe. Afinal, qual era o propósito desses geoglifos? É estranho pensar que o povo Nazca gastaria tanto tempo e esforço para fazer os geoglifos sem nenhum motivo. A matemática alemã Maria Reich propôs a hipótese dos desenhos estarem ligados com a cosmologia e astronomia, e acredita que os geoglifos estão conectados de alguma forma com as constelações. Ela chegou a utilizar computadores avançados para calcular o alinhamento dos desenhos com estrelas e constelações. Porém, por mais que tenha encontrado uma conexão ou outra, ela não conseguiu aplicar essa teoria para todos os geoglifos presentes. Já o pesquisador americano David Johnson acredita que tudo estaria relacionado diretamente à água. As linhas, na verdade, seriam marcas de um fluxo de água subterrâneo, e as figuras e desenhos demarcariam poços e fontes de água. Isso explicaria como os Nazcas sobreviviam em um deserto com total ausência de água na superfície. Mas, talvez a teoria mais aceita pelos arqueólogos e estudiosos seja a do cunho religioso. Muitos acreditam que os símbolos e desenhos, na verdade, estejam ligados diretamente à cultura e religião dos antigos Nazcas. A civilização Nazca teria feito as figuras no intuito de homenagear suas divindades, e também para a realização de rituais locais para os deuses em troca de água e prosperidade. O que reforça esse ponto são alguns achados arqueológicos de cerâmica, que possuem símbolos e linhas semelhantes aos desenhos no solo de Nazca. Porém, não existe nada que comprove de fato uma das hipóteses, e ainda não existe um consenso para o significado das linhas de Nazca. Por conta disso, os estudos continuam até os dias atuais de forma ininterrupta, e a cada vez mais, geoglifos e desenhos novos são encontrados. De 2006 até o ano atual, cerca de 143 novas figuras foram encontradas, com grande parte dessas novas figuras sendo encontradas por uma equipe da Universidade de Yamagata e pela IBM japonesa. Isso foi possível graças ao uso de inteligência artificial que ajudou a encontrar padrões de desenhos antigos apagados pelo tempo. Para facilitar a identificação, a equipe japonesa separou as novas linhas em dois grupos. O grupo A, composto por desenhos mais lineares e simples, com uma idade entre 130 anos depois de Cristo. E o grupo B, com desenhos mais complexos e detalhados e geralmente mais antigos, datados de períodos anteriores a 100 anos antes de Cristo. Uma dessas novas figuras retrata um gato. Ela está localizada a uma colina íngreme e, por conta disso, sofreu com os efeitos de corrosão. Porém, graças a esta nova tecnologia, o geoglifo foi recuperado e já pode ser observado. Tudo indica que é só questão de tempo até completarmos de fato este mistério, e só nos resta esperar pelo progresso das pesquisas.
Até então, este quebra-cabeça da história humana seguirá incompleto e encoberto de mistérios, apenas aguardando para ser solucionado.